Olá galera do blog Games para Ti. Eu sou o João Vitor e hoje vou dar uma aula para vocês do programa Visual G sobre vetores. Então vamos lá. O programa Visual G, como vocês sabem, utiliza a linguagem Portugal de programação. E hoje eu vou ensinar o que são os vetores. Nós já temos várias aulas sobre Visual G no nosso blog games-parati.blogspot.com. Então vamos lá, o que é um vetor? O vetor basicamente ele é um valor que dentro desse valor tem várias atribuições de outros valores. É como se fosse um código, por exemplo, A1, A2, A3, A4, que são diferentes valores dentro de uma variável. Como você faz para especificar esse tipo de variável? Vou usar a variável A nesse caso. Então eu vou colocar A, tipo vetor. Aí eu vou usar esse sinal de colchetes e colocar o 1, e aí 2 pontos. Seria o vetor vai ler do 1 até o 5 nesse caso. Então, vetor e aí D, aí eu vou colocar o tipo da variável que eu quero que leia. Por exemplo, eu quero que leia inteiro nesse caso. E vou adicionar um contador. Só que dessa vez eu não vou usar o contador como cont. Vou utilizar o contador como i. Só para ficar mais simples mesmo. E vou colocar como inteiro. Seção de comandos. Então, eu vou ensinar vocês como funciona para ler os vetores, depois ensinar a montar um jogo bem pequeno, bem simples mesmo, só para entender o funcionamento. Então vamos lá, vou utilizar uma estrutura de repetição, vou utilizar a estrutura para. Para i de 1 até 5, que é o número de valores que eu tenho aqui, para i de 1 até 5, faça escreval, digite um valor para o vetor. E aí eu vou colocar o que? Leia a colchetes e fecha colchetes, fecha parênteses. Por que i? Porque é o meu contador. Como eu tenho o meu vetor de 1 a 5, o meu i vai começar com o valor 1. Então eu vou ter que especificar aqui, ó, que o i começa como 1. Então para i de 1 a 5, o que ele vai fazer? Vai repetir até o i não ser mais 5. Então leia a i, que é o contador. Por exemplo, primeiro o computador vai ser 1, depois vai ser 2, depois 3, 4 e 5. Vou colocar um fim para. E antes do fim para, i vai ser igual, né, atribuindo o valor aqui, a o próprio i mais 1. No final, escreval A1. E agora eu vou mostrar aqui, ó. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ler 5 valores. Primeiro, o jeito mais fácil. Ele vai escrever A no vetor 1. Quer dizer, o código seria A1. Depois o A2, A3, A4, A5. São valores que ele vai ler. Então, Ctrl G e vamos lá testar. F9. Digite um valor para o vetor. Vou colocar lá 1, 4, 2, 6, 8. O que ele vai fazer? Escreval A1. Qual foi o A1 que ele leu? Foi 1. Então ele vai escrever 1. Escreval A2. Qual foi o A2? 4. Então ele escreve 4. Escreval A3. Terceiro valor que ele leu, 2. O quarto valor foi 6. E o quinto valor foi 8. Certo? Mas para simplificar, para não ficar tão grande esse escreval A1, escreval A2, escreval A3, eu posso utilizar outra estrutura de repetição. Quer dizer, a mesma estrutura do para, só que dessa vez nesse jeito assim, ó. Para i de 1 até 5, ó, do mesmo jeito, só que dentro escreval a i. E aí, fim, para. E aí eu vou dar um Ctrl G. Eu vou colocar aqui, ó. O valor é, ou melhor, o valor escolhido foi. 2 pontos aqui. Termos de indentação, Ctrl G, certo? Então o que ele vai fazer? O algoritmo todo. Vetor de 1 a 5, quer dizer, que tem 5 vetores dentro de uma variável. E elas são inteiras, então, A vetor, aí você coloca esses 2 pontos aqui entre os números, D inteiro, que é o tipo, e o I seria o contador inteiro. I vale 1. Para i de 1 a 5, faça. Então ele vai começar do 1 até o 5. Digite valor para o vetor. Vai ler o AI.
Então, como vai ser de 1 a 5, ele vai ler 5 valores. Digite o valor para o vetor. Vai ler aqui o A1, A2, A3, A4, A5. I igual a I mais 1. Por quê? Assim ele vai ficar I. Na primeira vez ele vai ser 1. Vai fazer. Aí ele vai conferir. I ainda está entre 1 e 5? Sim, porque o I vai ser 2. Então ele vai fazer isso até... Ele vai fazer 5 vezes. Ou seja, vai fazer a pergunta 5 vezes e armazenar cada vez um valor diferente para o A. E depois, para I de 1 até 5, escreva o valor escolhido foi AI. O que seria esse AI? Esse AI vai fazer o quê? Vai escrever o valor que eu informei, quer dizer, o valor que eu dei para o usuário. E depois eu tenho que colocar aqui de novo. I igual a I mais 1. Vamos lá. Testar. Digite o valor para o vetor. Vamos lá. 4, 2, 3, 5, 6. O valor escolhido foi... Escolhido, tudo bem. 4, porque eu coloquei 4, depois eu coloquei 2, 3, 5 e 6. Então, escolhido. Galera, é isso aí. Bem fácil, olha só. O vetores é desse jeito que funciona. E agora, vou ensinar bem rapidamente como faz para criar um pequeno jogo. Pequeno jogo bem simples. Seria assim, ó, um jogo de perguntas e respostas com pontuação. Então eu vou colocar aqui, ó, criar uma variável chamada pontos, como inteiro. E começa com 1, porque é o contador. E pontos começa com 0, porque o jogo começa com 0 pontos. Então, para ir de 1 até 5, não, porque eu quero fazer uma pergunta diferente para cada vez. Então eu simplesmente vou tirar o para. Eu vou fazer o seguinte. Vou dar um escreval e colocar digite a resposta certa. Leia aí, do mesmo jeito, tá certo. Leia aí. Aí dentro desse cara eu vou colocar C A 1 A colchetes 1. Quer dizer, isso, A colchetes 1 fecha colchetes 1 for igual a 1, por exemplo, se 1 for a resposta certa, então escreval certo. Se não, escreval errado. E aí qual que é o negócio? Aqui, ó, um fins, um Ctrl G para identar. Se for certo, ele vai ganhar um ponto, porque cada pergunta nesse caso aqui vale um ponto. Então eu vou colocar que se for certo, pontos vai ser igual a pontos mais 1. Ou seja, pontos vai ser o 0 mais 1. Então eu vou ter um ponto. Fim C, o para aqui já não estou mais utilizando, posso tirar. Então o que se vai fazer? Basicamente, ó, aí eu vou colocar um escreval. Você fez pontos. Porque no primeiro caso, aqui é o valor que eu estou pegando, a variável. E pontos só para ficar bonito na tela. Então o que o algoritmo vai fazer? Vai ler a resposta, se ela for correta eu vou ganhar um ponto. E o vetor vai de 1 a 5. Vou diminuir aqui para ficar mais simples, vou colocar um vetor de 1 a 3. Então eu vou copiar esse código da pergunta. Vou colar 2 vezes. Digite a resposta certa. Ele vai ler AI, AI, AI. Mas então eu vou ter que mudar, porque eu estou utilizando, não estou mais utilizando AI, porque eu estou fazendo perguntas diferentes. Então, ó, seria pergunta 1, seria A1, se A1 igual a 1. Pergunta 2, 2, 2. Pergunta 3, 3 e 3. Escreval, você fez tantos pontos. Nesse caso, então, é um jogo onde a resposta certa é sempre o número 1. E se for certo, vai escrever que é certo e vai ganhar um ponto. No final, ele vai dizer a pontuação. Vamos testar? Digite a resposta certa. Vou dar duas erradas e uma certa. 2 errado e uma certa. Certo, você fez 1 ponto nesse caso, porque eu não coloquei para, se for um ponto só, escrever ponto. Então vamos lá. Mais uma vez testando aqui no F9. Digite a resposta certa. Deixa eu colocar, vou ganhar os 3 pontos. 1, 1, 1. Certo, certo, certo. Você fez 3 pontos.
Aí qual que é o esquema? Se você for fazer um jogo grande, você coloca, digite a resposta certa. Aí você coloca lá, escreval. E você vai colocar o que? Aqui dentro você vai colocar as alternativas. Você vai colocar, ó, 1. E depois você prolonga. Por exemplo, digamos que sejam 3 alternativas. Opção 2, opção 3. Opção 1 é maçã. Opção 2 é laranja. E opção 3 é melancia. Você coloca lá. Pode colocar uma pergunta. Por exemplo, ó, escreva, ó, qual é a fruta certa? Digite a resposta certa. Vamos lá testar? Nesse caso seria a maçã a fruta certa. F9. Qual é a fruta certa? Digite a resposta certa. Maçã, laranja, melancia. Resposta certa 1. Beleza. Aí eu tô lá agora nas outras perguntas. Seria, vou pegar todos os pontos de novo. 1. Certo, você fez 3 pontos. Aí você pode colocar um parabéns, pode inventar isso aí por sua conta. Então, pessoal, basicamente é isso, muito simples como funcionam. Esses são os vetores. Obrigado por assistir a nossa aula. Visite nosso blog games-parati.blogspot.com, jogos para ti e para mim. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Nos ajude a divulgar o vídeo. Muito obrigado e até a próxima.